Eu quero ler um texto com vocês essa noite, que é o Salmo de número 42. Antes da gente ler, eu só queria dizer por que eu vou pregar nesse salmo hoje. Porque não tinha outro texto para mim que não fosse esse Salmo 42. Como eu compartilhei com os irmãos ontem, a minha avó tem 99 anos e ela está internada desde o início de janeiro. E, infelizmente, ela já está muito perto de partir para estar com o Senhor. E a última vez que eu estive com ela em São Paulo, eu pude ler a Bíblia com ela, cantar alguns hinos com ela, e eu li o Salmo 46, e aí ela virou para mim e falou assim: filho, lê o 42, que é o meu preferido. Então, hoje, quando eu sentei para preparar a minha mensagem, não teve outro texto que veio ao meu coração, senão o Salmo 42. E eu queria, então, compartilhar uma reflexão nesse salmo com os irmãos. Diz assim a palavra de Deus: assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: e o seu Deus, onde está? Lembro-me dessas coisas e dentro de mim se derrama minha alma, de como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Porque está abatida, ó minha alma? Porque se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, no Hermon e no Monte Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e de noite está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Pergunto a Deus, minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Os meus ossos se esmigalham quando os meus adversários me insultam, perguntando sem parar: e o seu Deus, onde está? Por que está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Amém? Senhor, em nome de Jesus, queremos pedir que o Senhor fale ao nosso coração, ó Deus. Que o Teu Espírito Santo, ó Pai, possa lançar luz sobre esse texto, Pai. E que através dele nós possamos encontrar, ó Deus, consolo, fortalecimento, o alimento espiritual para a nossa vida, Senhor. Essa é a oração que nós fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Eu quero começar essa devocional fazendo uma pergunta para você. Como está a sua alma? Como está a sua alma? Quando nós encontramos com alguém, é muito comum, meus irmãos, nós nos preocuparmos como a pessoa está, não é verdade? Como é que você está? Mas quando nós perguntamos nisso, nós não estamos interessados na alma da pessoa, não é verdade? A gente pergunta preocupado normalmente com a saúde, com a vida sentimental, com o trabalho, com a família e assim por diante. Mas é quase certo que seria, no mínimo, estranho chegar para alguém e perguntar assim: oi, como é que está a sua alma? Como é que está a sua alma? Se a gente olha para esse Salmo 42, que foi escrito pelos filhos de Corá, que eram levitas, ou pelo menos um dos filhos, e nós perguntássemos para o autor do texto assim: como é que está a sua alma? Na leitura do texto a gente encontraria as seguintes respostas:
ela está suspirando por Deus, ela tem sede de Deus, ela está derramada em uma recordação saudosa do pecado, aliás, do passado, e ela está abatida e perturbada. E por que, meus irmãos, ela estava dessa forma? O contexto do Salmo, ele nos mostra que a pessoa que o escreveu, ela estava exilada ao norte de Israel, aos pés do Monte Hermon, onde nascia o Rio Jordão. Nós não sabemos qual é a causa desse exílio, mas nós sabemos pelo contexto do Salmo que haviam inimigos que estavam ao redor do salmista, o espreitavam, o oprimiam e o insultavam a todo momento. Mas o que realmente afligia, castigava o salmista, era o fato dele estar longe de Jerusalém e, consequentemente, longe do santuário do Senhor e privado dessa forma de participar dos cultos, de participar das celebrações junto com o povo de Deus. E para piorar ainda mais a situação, os insultos dos seus inimigos tinham como alvo justamente a sua fé. Eles o atacavam dizendo: onde está o seu Deus? E segundo o texto, essa era uma afronta contínua. Essa era uma afronta que era feita a todo momento. Nesse contexto de exílio, nesse contexto de abatimento, de profundo sofrimento da sua alma, o salmista ele nos dá algumas preciosas lições. E a primeira lição que ele nos dá, meus irmãos, é que nesses momentos nós devemos ter profundo anseio pela presença de Deus. Olha o que os versículos 1 e 2 nos falam. Assim como a corça suspira pelas correntes de água, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? Meus irmãos, não existe algo mais vital para a nossa sobrevivência do que a água. Todos vocês estudaram e sabem bem disso. O ser humano ele consegue ficar cerca de 50 dias sem comer, sem se alimentar. Mas se ele ficar de 3 a 5 dias sem beber água, ele morre, ele vai a óbito. E ao contrário de nós, que temos nas nossas casas torneiras onde a gente abre e sai água corrente, os animais na natureza, eles precisam procurar, eles precisam buscar pelas correntes de água. E como a água também é vital para a vida deles, eles suspiram por ela. E essa ideia de suspirar pela água é procurar por ela desesperadamente, como se a nossa vida dependesse disso. E o salmista, então, ele usa essa imagem para dizer, da mesma forma como uma corça, da mesma forma como um animal deseja e busca as correntes de águas com todas as suas forças, eu busco a tua presença, Senhor. Eu tenho sede de ti. Eu sinto que sem o Senhor eu não conseguirei suportar essa aflição, eu não conseguirei suportar esse abatimento da minha alma. Quando as coisas não vão bem, a alma do salmista tem sede de Deus. Diante disso, meu irmão, minha irmã, do que é que você tem sede quando as coisas não vão bem e a sua alma fica abatida? Do que é que você tem sede? O que é que você busca desesperadamente nessas horas? Onde é que você coloca a sua esperança? Buscar a face, buscar a presença de Deus, deve ser um exercício diário e contínuo na vida de todos nós, na vida de todos os crentes. Mas nos momentos de adversidade, deve ser algo que nós precisamos fazer com ainda mais intensidade, com ainda mais fervor, porque as nossas fontes de vida, as nossas fontes de refrigério, as nossas fontes de esperança estão no Senhor. E é tão somente no Senhor que nós encontraremos tudo aquilo que nós precisarmos para sobrevivermos aos tempos de aflição e aos tempos de abatimento da nossa alma. Amém?
A segunda lição do salmista é que nesses momentos, enquanto as lágrimas descem no nosso rosto, nós precisamos trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. No versículo 3, ele fala que dia e noite as suas lágrimas vinham sendo o seu alimento. E a gente entende bem isso. Porque quando a gente chora e a lágrima entra na boca, a lágrima tem sódio, né? Nós sentimos o gosto da lágrima. E ele fala, as minhas lágrimas para mim, dia e noite, têm sido o meu alimento. Enquanto ele era atormentado pelos seus adversários, que, como eu disse, confrontavam a sua fé dizendo, e o seu Deus, onde está? Nesse momento, onde externamente a sua situação era terrível e o leva às lágrimas, sabe o que o salmista faz? Ele se volta para dentro. Ele não olha as circunstâncias ao seu redor, ele se volta para dentro. Ele olha para o seu interior, como se ele fizesse, meus irmãos, uma sessão de terapia, onde ao mesmo tempo ele é o paciente e o terapeuta. E a primeira coisa que ele faz é se lembrar daquilo que ele tanto ansiava, daquilo que ele tanto queria. É como se ele fechasse os olhos, meus irmãos, e visse os momentos em que no passado, um passado glorioso, ele ia a caminho da casa de Deus, e ele seguia junto com a multidão, guiava aquele povo em procissão rumo à casa do Senhor, entre gritos de alegria e louvor, com uma grande multidão em festa. E quando ele se lembra disso, meus irmãos, essa lembrança o faz dar um conselho para si mesmo. Você já deu um conselho para você mesmo? Veja que coisa curiosa. Ele fala, por que está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? E ele mesmo responde para ela dizendo, espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. A impressão que o texto me dá, meus irmãos, é que ao recordar o passado, o salmista se lembrou de um dia, do fervor espiritual que ele teve, da fé que ele tinha no Senhor, uma fé vívida, que o fazia pular, que o fazia celebrar, que o fazia caminhar junto com o povo de Deus. Ele se lembrou quem era o Deus que ele cria. E ao lembrar-se disso, ele aconselha então a sua própria alma a esperar no Senhor, que era o seu Deus, o seu auxílio, que certamente viria ao seu encontro, o livraria daquela situação e o levaria a louvá-lo novamente. E lendo esse texto hoje, eu pensei no seguinte, é curioso como muitas vezes os nossos sentimentos e a nossa fé são conflitantes dentro de nós. Já parou para pensar? A gente crê no Senhor, a gente ama o Senhor, a gente busca o Senhor, nós sabemos quem Ele é, sabemos que somos filhos amados do Senhor, mas mesmo assim, diante das adversidades, a nossa alma fica abatida, a nossa alma fica perturbada. Por isso é importante termos esse exercício de introspecção, esse exercício de olhar para dentro, para a gente buscar na nossa memória aquilo que vai avivar, fortalecer a nossa fé, nos dar esperança e a partir disso aconselharmos a nós mesmos a confiar no Senhor e a lutar contra esse abatimento. Você conversa com você mesmo? Você já teve essa experiência de conversar com você mesmo? Eu tenho esse hábito de conversar comigo mesmo. Obviamente que eu não falo isso em voz alta, né, Suanis? Nossas pessoas na rua vão achar que eu enlouqueci, né? Mas em diversas situações eu falo comigo mesmo. Eu olho para dentro e digo para mim mesmo às vezes, Bruno, calma. Bruno, não é assim. Bruno, espera. Bruno, calma, isso já aconteceu outras vezes. Você lidou com isso dessa forma. É só você lidar do mesmo jeito. Às vezes, Bruno, não foi legal o que você fez. Não foi legal o que você falou. Ou Bruno, não tem motivo para você se sentir assim. Eu falo comigo mesmo. O interessante é que o meu eu interior me responde. Muitas vezes, meus irmãos, nós precisamos lembrar a nós mesmos coisas que os nossos sentimentos nos levam a esquecer.
Isso faz sentido para você? A gente precisa lembrar e reafirmar para nós mesmos coisas que os nossos sentimentos, mediante as circunstâncias da nossa vida, nos levam a esquecer. Por exemplo, a esposa que está magoada, está com raiva do marido, está querendo separar, está querendo pedir divórcio. Nesse momento ela lembra a si mesma assuntos caros e importantes como o compromisso do casamento, como a aliança que é firmada um dia no altar do Senhor. Ela se lembra sobre o perdão que deve ser exercitado mutuamente por todos os discípulos de Cristo. Ela se lembra o que Deus fala sobre o divórcio. E aí ela começa a falar para si mesma e fala assim, olha, vamos parar com essa bobagem. Porque o que eu quero não está alinhado com aquilo que Deus quer, com a vontade do Senhor. O que o salmista faz aqui, meus irmãos, é confrontar aquilo que ele sente com as verdades que vêm de Deus. Ele está abatido, ele está perturbado, mas Deus é Deus, é o Senhor da vida dele, que já agiu muitas e muitas vezes e vai continuar agindo. Vai continuar dando motivos para ele louvar e engrandecer o nome do Senhor. Uma das coisas que esse salmo mostra para mim é como a nossa fé e os nossos sentimentos têm que andar junto. A gente não pode deixar que os nossos sentimentos nos desviem do caminho do Senhor e nos levem para longe dos nossos valores. Eu aprendi certa vez, eu não estou enganado, eu acho que foi num livro que eu li. Eu aprendi que sentir medo, raiva, desconfiança, abatimento, mágoa e etc., não é errado. Afinal de contas, eu e você somos seres humanos. Todo mundo aqui é ser humano? Ninguém aqui veio do espaço? Não, né? Todos nós somos seres humanos, irmãos. E é natural que a gente sinta, que a gente tenha sentimentos. Faz parte da nossa humanidade. O erro acontece mediante as reações que nós temos diante desses sentimentos. Ou mediante o que eles nos levam a fazer. Deu para você entender? Não é errado você ficar com raiva. O errado é o que você vai fazer com a sua raiva. O errado não é você ficar magoado. É qual vai ser a sua reação diante da mágoa. E eu aprendi que o certo para a gente lidar com os nossos sentimentos é levá-los todos aos pés do Senhor. E pedir ao Senhor, Senhor, trata o meu coração. Trata essa minha mágoa. Alivia essa raiva que eu estou sentindo. Tira esse abatimento do meu coração. Porque eu não quero agir na minha vida motivado e baseado nos meus sentimentos, que muitas vezes são pecaminosos. Eu quero agir mediante o teu Espírito e a tua vontade. Aos pés do Senhor, meus irmãos, pela sua graça e pelo agir dele na nossa vida, nós temos a oportunidade de trocar o abatimento e a perturbação pela firme decisão de esperar e confiar naquele que é o nosso Deus, naquele que é o nosso auxílio. A gente faz isso quando a gente deixa de olhar para as circunstâncias e a gente olha para dentro. Portanto, quando a sua alma estiver abatida, faça uma reunião com você mesmo. Faça uma sessão de terapia, uma sessão interna. Busque na sua memória tempos bons e abençoados do Senhor para você. E reafirme a sua fé e a sua confiança na certeza que Deus é imutável. Ele foi, Ele é e Ele sempre continuará sendo o mesmo. Sempre continuará sendo o nosso auxílio. Amém? O final do Salmo, nos versículos 6 a 11, vai nos ensinar a terceira e última lição. E a lição é a seguinte: mesmo que as coisas piorem, não se abata nem se perturbe. Continue esperando em Deus. Você já ouviu aquele ditado, não tem nada tão ruim que não possa piorar? Então, meus irmãos, o Salmo mostra para a gente que o salmista não estava enfrentando apenas um problema, Milton. O salmista estava enfrentando uma enxurrada de problemas, literalmente. E a imagem que ele usa para descrever isso é o cenário geográfico que ele se encontrava. O Monte Hermon, para você que não sabe, ele fica ao norte de Israel e é o monte mais alto de Israel. Havia muito gelo no topo. E quando esquentava e acontecia o degelo, a água descia lá de cima e descia com tudo, igual a minha água caiu agora, meus irmãos. Isso na ilustração, eu não sei o que é isso. A água descia com tudo. A ideia do que ele fala
Era como se ele fosse arrastado por essas cachoeiras barulhentas, por essas ondas que vinham de cima e continuamente passavam sobre ele e o lançavam de um abismo para outro. Um fato sobre a nossa vida é que normalmente os problemas não vêm sozinhos, ou isso só acontece comigo. Normalmente os problemas não vêm sozinhos. Quantas vezes eu mesmo já usei essa expressão, só me faltava essa. Já não basta eu estar passando por isso, agora eu vou ter que lidar com isso também. A lição que o salmista nos dá, quando uma situação que já é difícil se torna pior, a gente encontra no versículo 8 do Salmo. Quando ele diz assim: contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia. E durante a noite está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Meus irmãos, olha como isso se harmoniza perfeitamente com Lamentações capítulo 3, do verso 21 ao 26. Quando Jeremias diz assim: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. O Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Meu irmão, minha irmã, os problemas podem se multiplicar na nossa vida, mas haverá uma dose da misericórdia de Deus sobre nós na mesma proporção. Você crê nisso? Amém? Os problemas podem se multiplicar, mas a misericórdia do Senhor sobre nós vai se multiplicar na mesma proporção. O salmista diz que durante o dia, Deus concede a ele misericórdia. E durante a noite, ele louva o Senhor como uma oração ao Deus da sua vida. De dia, ele recebe misericórdia. E de noite, ele louva reconhecendo que o sustento da sua vida é o Senhor. O sustento da sua vida vem do Senhor. E o salmista conclui, repetindo literalmente o versículo 5, como uma forma de dizer que quando os problemas são poucos, a atitude dele é uma, e quando os problemas são muitos, a atitude dele é a mesma. E aí ele termina, repetindo no versículo 5, dizendo justamente que mesmo que ele fosse insultado por aqueles que diziam que o Senhor o abandonou, mesmo que ele tivesse as suas próprias crises internas, por achar que Deus estava demorando para vir em seu socorro, ainda assim, ele lembraria a sua alma, que no lugar do abatimento e no lugar da perturbação, ela deveria esperar em Deus. Porque o Senhor é o seu Deus, o Senhor é o seu auxílio. Amém? Pouco problema, muito problema, mesmo princípio. Espere em Deus, pois o Senhor ainda nos dará motivos para louvá-lo. Amém, meus irmãos? A minha oração é que nessa noite, com o auxílio do Espírito Santo, eu e você possamos olhar para dentro e dizer para a nossa alma, para o nosso coração: não se abata. Vamos repetir? Não se abata. Não se perturbe. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Amém. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, que assim como eu, ó Deus, estão com a alma abatida e perturbada essa noite, Senhor. O meu coração se abala, mas o Senhor é inabalável, Pai. E o Senhor é o Deus da minha vida, é o Deus da vida dos meus irmãos. Portanto, Pai, que o Teu Espírito Santo possa falar ao nosso coração essa noite. Que nós não precisamos nos perturbar, nem nos abater, porque o Senhor é o nosso Deus.
O Senhor é o nosso auxílio e o Senhor não muda, Pai. Portanto, Deus, venha em nosso socorro, Senhor, e faz a tua vontade, para que a gente possa louvar e engrandecer o teu nome, Senhor. Essa é a oração que nós fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor.